Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 7 de maio. Vamos para mais um bate-papo. Hoje, nosso convidado, Pedrinho. Pedro, lá do Atlético Paranaense. O pessoal vai entrando aí. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui, ó, o meu celular que não quer parar de jeito nenhum hoje. Opa! Mãe Coruja é aquela que entra por primeiro, né? Oi, mãe. Boa noite. Ó, o Pedrinho entrando aí. Vitão, como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem? Vamos lá. E aí, Marcele, como é que você tá? Tudo bem? Opa, saiu. Tudo jóia, Marcele? Tudo bem? Como é que estão as coisas aí pelo Rio? Ó, o Paulo entrando aí. Paulo, boa noite. Paulo do Paraná Clube. Quem sabe a gente bate um papo também, hein, Paulo? Fica o convite pra você aí também, hein? Thalia, nossa guerreira. Como é que tá, Thalia? Tudo bem? Obrigado, Marcele. A Liz fazendo o quê? Quase 3 semanas, quase. Mas tá tudo jóia, tá tudo bem com ela, obrigado. A Mariana tá recuperando bem também. Vamos lá, deixa eu ver o que aconteceu aqui, que o Pedrinho caiu. Caiu a conexão dele. Valeu, Paulo, depois eu converso com você. Obrigado pela oportunidade aí também. Ó a Raíssa aí, tudo bem, Raíssa? Ixi, tô achando que Curitiba tá sem sinal. Pedrinho. Edilene. Bom, pessoal, enquanto o Pedrinho não volta aí, pra gente chamar ele, né? Ele entrou e acabou caindo. Nosso bate-papo de hoje, né? O Pedrinho, hoje ele é supervisor no Atlético Paranaense e vai falar um pouquinho da história dele, obviamente. Um pouquinho da história dele, um pouquinho dessa carreira, como é que ele foi até o Atlético Paranaense, da função dele lá dentro. Vai passar algumas mensagens para os nossos alunos, para os nossos meninos que acompanham direto, né, os nossos bate-papos. E também ser descontraído, contar algumas histórias, contar algumas experiências dele. Enfim, aí ó, agora ele voltou, agora ele voltou. Vamos lá, vamos ver se agora dá certo. Pedrinho, boa noite. Boa noite, Fábio, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo Show de bem. bola, ótimo. Pedrinho, obrigado mais uma vez por aceitar o convite nosso aí, de bater um papo conosco hoje. Como te avisei antes, a gente tem feito aí uns bate-papo para passar informações para os nossos alunos, passar para os nossos amigos. Tem muito amigo aí também é, Bem, que tá acompanhando, né? O Fernando já entrou me cornetando aí, olha, ele tá lá na Nova Zelândia e já entrou me cornetando, porque para todo mundo eu pergunto qual que é a sobremesa típica. já aproveitou. Já aproveitou, já chegou me cornetando. Mas obrigado hoje aí, que a gente espera bater um papo gostoso, que você possa contar um pouquinho da sua história, sua vida e contar algumas Show, proezas aí do esporte também. legal. E, enfim, obrigado. Bem-vindo ao nosso bate-papo aí. Valeu, Fabião, obrigado, agradeço o convite. A gente tem essa amizade aí já faz alguns anos, recente, mas de muita parceria.
Obrigado por estar abrindo aí para poder passar uma mensagem para os meninos que estão, os atletas que estão escutando, para os pais, para as mães. Isso é muito importante. Acho que informação para os meninos, para as famílias, de informação de qualidade para auxiliar é um caminho e grande parte dos meninos sonham em seguir, e espero poder contribuir esse bate-papo, poder passar algumas informações legais aí. Beleza? Vamos lá. Essa sua carinha de novinho também só engana, viu? O que você tem de experiência já, rapaz? Você tá louco. Pois é, Você... já rodei bastante aí o futebol. Graças ao futebol, o futebol me deu muita oportunidade, muita experiência. Vou até já me apresentar para o pessoal. Tenho 23 anos, trabalho na parte administrativa de futebol, então estou há 5, 6 anos trabalhando nessa vida administrativa, nessa parte de supervisão de futebol. Comecei a minha carreira no futebol desde muito cedo, assim como todos os atletas da Futiracks, como todos os atletas do Atlético, do Coritiba, do Paraná, de todos os equipes aí. Desde criança sonhei em ser jogador, tentei, fui atrás. Então, iniciei minha carreira no futebol lá, criança, com 4, 5 anos já entrando em escola de futebol. E fiz uma carreira pré ali, né? Não cheguei a me profissionalizar, mas vivi muito o sonho do futebol. Então, iniciei muito cedo, passei por algumas escolas, passei por algumas categorias. E jogava do quê? Você jogava do quê? Jogava de atacante. Atacante? E depois fui para lateral. Então, boa parte da minha carreira ali eu tentei de atacante, e a partir dos meus 15 anos ali a oportunidade surgiu para estar jogando de lateral, acabei tentando também nessa função, e foi muito bom, assim, na verdade toda a minha carreira no futebol a pessoa que eu sou hoje por conta das experiências que eu passei, eu vivi no futebol. Então eu tive a oportunidade de jogar em um clube grande da minha cidade, passei 4 anos no Atlético Paranaense, depois migrei para outros lugares, pude morar em Chapecó, joguei na Chapecoense um tempo, fui pro interior de São Paulo, morei em Bragança Paulista, fiquei um tempo no Bragantino, no meu sub-17, e também segui para Portugal. Então tentei uma carreira fora do país como um ultimato, uma última chance mais ou menos, e fiquei um bom tempo em Portugal, nesse período de volta para o Brasil, para ir pegar documentação e volta. Enfim, pude morar na Europa por um período, e isso só me deu experiência para a pessoa que eu sou hoje. Mas onde você foi em Portugal? Morei em Coimbra. Coimbra também? Ontem nós conversamos com o Douglas, não sei se você chegou a acompanhar. Acompanhei, aham. O Douglas jogou lá no Atlético Coimbra, lá, tudo. Isso, eu vi, aham. Participou, jogou um tempo lá. Um clube também sensacional. Você jogar na Europa é totalmente diferente, uma cultura diferente, por mais que a língua é muito parecida. Você acompanha, eu já vi, e algumas viagens já fez para fora, e acho que a experiência é o principal, né? Você adquire um repertório muito importante na carreira para poder seguir. E esse momento de parar de jogar, né? Esse momento é muito difícil, é preciso entender pelos atletas, pelos pais. Uma hora precisa acontecer isso, né? Exato. Às vezes a carreira não segue. O futebol hoje, Fábio, graças a Deus, ele abre muito a porta, né? Então, hoje, cada vez mais existem funções para trabalhar no futebol. Então, grande parte das graduações hoje, elas sempre vão ter um caminho que leve para o esporte ou diretamente para o futebol. Então, tem muito atletas que desistem de jogar futebol e acabam investindo numa faculdade de direito, administração, educação física, não exatamente só para a parte de educação física, né, para a parte técnica e física. Hoje tem muitas áreas e podem agregar o futebol, e acho que isso é interessante os meninos estarem cientes, as famílias estarem cientes, pai, mãe, porque essa caminhada ela é em conjunto, né? Não é o atleta sozinho, são longo período, longos anos, onde a família está sempre junto, para jogo, para viagem, investe, torce, leva para avaliação, volta, não dá certo, é um caminho muito bom. E assim, até uma mensagem aos pais é de desfrutar esses momentos, né? A gente nunca sabe se o menino realmente vai se tornar jogador, não vai, e desfrutar esses momentos eu acredito que seja o principal. Os pais entenderem, aproveitarem o momento, verem que tudo que está passando o atleta é experiência. Então, os meninos entenderem que tudo é experiência. E hoje,
na função eu trabalho, no clube eu trabalho, tudo eu faço hoje é muito por conta da minha vivência, né? Das experiências, das amizades, e acho que isso é o fundamental. Nossa, espetacular, vai ser ótimo o bate-papo, porque você vai passar diretamente. Tem vários alunos nossos acompanhando aí. Deixa eu só dar um oi aqui, Vai ó. lá. Vem aqui dar um oi. Vem aqui dar um oi. Tem água aí? Tem água. Pra Mas... limpar aqui? Não, água pra limpar não, mas dá um oi pro Pedro lá, ó. Pergunta pra ele se tem água lá. Tem, né? Tem água lá, ó. Ele tá tomando água lá, ó. E tem, ó. Olha lá, ó. Água do Atlético. Vou pegar. Cadê a água? Todo dia ele arruma uma desculpa pra vir aqui só pra dar um Para oi. poder É participar. incrível. Eu imagino. Ele tem que arrumar um. Não, eu quero água, eu quero não sei o que, vou para limpar o pincel. Ele tem que arrumar. Ele tem que arrumar uma coisa pra participar. Mas Vamos eu lá. tava falando que tem vários meninos que estão acompanhando aí, né? O CR10 que é monitorado pelo Atlético, o Carlinho, enfim. Tem vários meninos que estão acompanhando. E vai ser legal as mensagens para você passar, porque a sua visão, né? É da experiência, da vivência e da realidade. E Sim. que muitas vezes, né, tanto os alunos quanto às vezes os pais, eles têm o sonho, mas não, a realidade é um pouquinho diferente, né? Perfeito, Então, Fabiano. vai ser ótimo pra gente, pra mim, pra eles, pra todo mundo, pra gente Exatamente. trocar Show de essa bola. informações. E você começou estudando onde? Como é que foi? Agora você falou que jogou, foi para Portugal. Antes que o Fernando pergunte aí, ó, antes que o Fernando pergunte, qual docinho que você gostava lá em Portugal lá? Qual docinho que você... Era o pastel de Belém também ou não? Claro, né? O principal. Pô, você tá louco. Vamos lá. Então eu trouxe na minha mala quando eu voltei embora, eu trouxe lá na tem que minha trazer mala. mesmo. Eu trouxe Não tem que uma fazer. caixinha pastel de Belém. É bom. Vamos lá. Então eu decidi parar de jogar ali por volta dos meus 17 anos. É um momento importante porque é época de terceirão, você tá entrando na época de talvez fazer uma faculdade. Putz, não sei o que eu quero fazer, meu sonho é ser jogador, mas também não pode ficar dando murro em ponta de faca o tempo todo. Então é preciso a família também estar junto, os pais viverem o sonho junto com o menino, porém, deixar o menino ter liberdade de falar, de dar a opinião dele. Às vezes tem menino que desistir do sonho com 16 anos, mas o pai fala, não, você joga muito, você vai tentar, você vai atrás. Então isso é muito importante para os pais deixarem o menino falar, deixarem o menino participar, o menino dar a opinião dele. Acho que isso é o principal, porque é um momento decisivo e o menino não pode tomar decisão sozinho e os pais não podem tomar decisão sozinho. Então é um conjunto, em família, o nome já diz mesmo, né, de tomar uma decisão em família. E foi nessa hora que eu optei por encerrar. Achei que já estava pensando muito no futebol, e eu podia estudar, eu podia aprender no futebol. E iniciei fazendo uma faculdade de administração. Então, entrei pela Universidade Positivo de Curitiba, iniciei a faculdade de administração com o objetivo de seguir para uma área do esporte, mais especificamente para o lado do futebol. E nesse momento... Você é de Curitiba mesmo? Eu sou de Curitiba, nascido em Curitiba. Então, depois de ter me aventurado, né, morado fora, morado em outras cidades, morado em Santa Catarina, então rodei bastante, voltei para minha cidade para poder estudar e trabalhar com futebol. E daí, Fábio, eu entro na faculdade de administração e já na mesma época eu já recebi uma oportunidade para estar iniciando nessa parte administrativa do futebol. Então eu recebi um convite do Clube Desportivo Paranaense, que é um projeto muito bom de Curitiba, tem a mesma ideia mais ou menos da Futibras. Então a ideia é encaminhar jogador, dar oportunidade para os atletas, disputar grandes jogos, amistosos, grandes competições, fornecer isso para os atletas. E eu entro nesse clube em 2015, num momento de supervisor administrativo. Então, eu recebi o convite para estar trabalhando nessa parte administrativa, em questões de relações com pagamentos, organização, programação, venda de uniformes. Então, você deve saber bem essa rotina. Então, em clubes pequenos, assim, a gente acaba tendo que... vai no jogo final de semana, no outro dia de manhã já tem treino, já tem que organizar a semana, já programa a próxima viagem, e assim vai, não para, e tem que fazer o futebol girar, tem que dar oportunidade para os meninos.
Então isso é muito importante. Foi ali que eu dei o meu start. Acho que todo mundo inicia no futebol. Se tem a oportunidade de iniciar num clube menor, com menos estrutura, é muito importante por conta disso, da vivência que você tem, das competições que você participa. Então você não tem sábado e domingo livre, você não tem dia de semana livre, você viaja, você volta, você lava o uniforme, você é aquela correria de projeto, e é muito bom e traz um aprendizado muito grande. Então no Desportivo Paranaense eu vivi muito isso por 2 anos da minha vida. Então, a gente disputava o Campeonato Paranaense Sub-15, o Campeonato Amador de Curitiba. Então, muitas competições, fiz algumas viagens. Isso foi muito importante, me fortaleceu e principalmente me deu um respaldo muito grande. Então, como você sabia, a gente acaba fazendo de tudo um pouco e vai pegando experiência, vai aprendendo. Então, trabalhei nesse clube amador aqui de Curitiba, no Desportivo Paranaense, por 2 anos. E logo em seguida eu recebi uma oportunidade para estar indo para o Curitiba. Então foi uma mudança grande, eu recebi essa oportunidade de estar fazendo uma entrevista e estar integrando Curitiba para estar trabalhando na área de supervisor, né? Supervisor de futebol das categorias do sub-15 para baixo do Curitiba. Então foi uma oportunidade e agarrei as 2 mãos de estar vivendo um clube profissional, e daí muda toda a esfera, né, Fábio? Aí já é outro contexto, é outra vivência no dia a dia, são outros problemas, é outra realidade e você precisa se adaptar. Então foi até nesse momento que a gente acabou se conhecendo, criando essa amizade, porque você também vive de tudo um pouco no Clube Grande, né? O Clube Grande não é esse mar de rosas também, não. Você vive de tudo um pouco, também não tem final de semana, trabalha, é o futebol. E até com mais pressão, principalmente por questões de resultados e outros problemas que vêm acontecendo. Gestão de pessoas, né, Pedrinho? Gestão de pessoas. O pessoal que está nos acompanhando aí, Pedro, tudo, mas a gente só chama ele de Pedrinho, virou Pedrinho e todo mundo se conhece como Pedrinho. Então, sim. A forma mais carinhosa, é amigo de falar. Perfeito. A gestão de pessoas, você nunca vai ter um padrão de personalidade. Então, para cada atleta, para cada pai, para cada treinador, para cada um que você vai ligar, que você vai trabalhar, né? E você trabalhando na área administrativa, você trabalha diretamente com gestão de pessoas. Perfeito, então, exatamente. Cada dia é uma coisa diferente. Exatamente. E trabalhar com crianças de 11, de 13 até 15 anos, você trabalha com meninos do Brasil inteiro. Então, você tem que ter uma gestão de pessoas muito boas, tem que saber lidar, tem que ter a empatia de se pôr no lugar dele, sendo ele, né? E também de se pôr como chefe, como supervisor. Então, você precisa saber lidar. E a logística diária é a correria, né, Fábio? Então, é jogo final de semana, atletas em avaliações, programação de viagem, programação de jogos. E nessa hora, eu tive muitas competições. Então, como eu subi para trabalhar num clube profissional, você acaba tendo outras competições, né? Outros desafios. E desafios aí fantásticos, né? Então, eu tive a oportunidade de disputar grandes competições pelo Curitiba, de conquistar grandes títulos pelo clube. É um momento que você tem a certa pressão por resultado, você geralmente tem a disputa com grandes equipes. Então, você acaba crescendo para o futebol, né? Aprendendo mais sobre o futebol e vivendo mais essa logística do dia a dia. Então, você precisa também se especializar, você precisa... Eu estava na faculdade, então... conciliar uma aula, viagem do clube, uma aula, e você vai tendo que dar um jeito para você não perder de um lado e nem perder do outro. Mas isso é experiência que você vai adquirindo os anos e vai evoluindo. Acho que o principal a gente tem que pensar é sempre na evolução que a gente vai ter como profissional, como pessoa. E dentro do Curitiba eu também fazia, além da supervisão diária das categorias, eu trabalhava a parte de avaliação. Então, eu fazia todo o agendamento de atletas de avaliação do clube. E, teoricamente, aparenta ser fácil, mas é uma logística muito difícil. Você precisa direcionar de acordo com a sua logística. Então, você está tendo Campeonato Brasileiro Sub-20, 17, Paranaense, viagem que vai ter. E, ao mesmo tempo, você tem que criar um laço com o empresário, com o agente, com a escolinha que está trazendo o atleta, porque o menino vem de fora, então o menino não pode simplesmente no dia seguinte ser chamado, tem que ter uma programação para ele, e documentação e exame, então é preciso ter, e daí você traz até, tem avaliação às vezes na semana, e o treinador quer treinar só a equipe pensando no jogo, então você precisa adaptar.
É uma experiência muito boa. Eu trabalhei nessa função no Curitiba e foi até por conta disso a gente acabou se conhecendo, né? Criando essa grande amizade por conta dessa oportunidade de avaliação. E então isso é muito importante, a gente ter essa relação de amizade, principalmente por isso, porque você trabalha com um sonho. Então, quando você está trazendo um menino do interior de São Paulo para vir para uma capital, às vezes o menino vem de uma cidade muito pequena, muda para uma capital, para fazer uma avaliação, ficar uma semana longe da família, não é fácil. Não Alguns dá aceitam bem, outros tomam um choque grande, né? Exatamente. Então, às vezes, um menino com 17 anos sofre um baque muito grande, você precisa entender porque ele não está fazendo uma mudança simples, não é pessoa que muda de cidade na mesma semana, no mesmo dia, e começa a morar outros meninos. Então, o atleta, a partir do momento que ele entra dentro de um clube, dentro de um alojamento, ele tem uma vida totalmente diferente, ele precisa seguir regras, mais regras do que em casa, ele precisa ter um procedimento muito bom para poder lutar. E é um leão a cada dia, é uma briga diária, é uma luta dentro de campo, a saudade da família. Da família. Então, eu acho que isso é muito importante de mostrar para os pais. A avaliação é muito boa. Você ser chamado para uma avaliação em um clube grande, você viver isso é muito bom. Mas é tudo aprendizado. Às vezes o menino também sofre muito com questão de distância, questão de alojamento, e precisa se adaptar, né? Isso é muito importante. Exatamente. E muito o que você falou de aprendizado, porque às vezes os meninos, quando são novos, eles são acostumados somente, os pais, a família sempre vai ver o lado bom somente. Sim. Né? Aí chega num clube onde todo mundo é diferente, todo mundo é tratado por igual. Ah, mas o cara não falou pra mim que eu jogo bem. Não, mas ele não falou pra você, não falou pra ninguém, né? No clube, porque aquilo é normal, aquilo é do cotidiano, exatamente. É a rotina, né? Não tem que ficar bajulando toda hora então os meninos aprendem a se virar, a fazer as coisas sozinho, né? Que às vezes em casa Sim. tem tudo na mão, né? Às vezes em casa tem tudo na mão. A gente até estava brincando esses dias aí com outro amigo nosso, que é engraçado que a pandemia, eles têm que ficar tanto tempo em casa que os meninos estão estranhando que eles têm que ajudar em casa agora. Exatamente. Falei, cara, isso é um lado ótimo, isso é um lado bom. Aprender a arrumar a cama, a arrumar as coisas no banheiro. Poxa, né? Então, Exatamente. Tem o lado bom das coisas, né? Claro. E o que você vivenciou num clube, a gente sabe muito bem. Eu passei por isso, quanto outros estão passando no momento. Viver dentro de um clube, você aprende demais a viver com outras pessoas, né? A entender, respeitar o outro, a forma que o outro, porque não vai ter da mesma opinião que você, não vai ter o mesmo gosto. Dividir no alojamento as bolachas, né? Exatamente. Essas histórias e esse aprendizado é muito bom, né? Uma coisa que acontece é o seguinte, passa gerações, mas as bolachas de alojamento continuam sendo o maior valor sempre, que existe. Sempre. As bolachas recheadas, então, vou te contar. Exatamente, se juntar, e é muito bom isso, porque às vezes, como você falou, eles não têm essa noção dentro de casa, né? Isso é muito importante. Eles não têm essa vivência de ter que dividir tudo, de ter que somar, né, um pouco de cada um para poder comprar alguma coisa. Isso é muito bom que o futebol fornece, né? E a gente sabe o quanto isso cresce e dá de aprendizado. Então, você está em uma semana morando na tua casa, na outra semana você está morando com um menino do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, e precisa se adaptar, e ao mesmo tempo você precisa descansar porque você tem treino, e a comissão técnica não vai ficar o tempo todo em você, você não vai receber um carinho de pai e mãe. Então isso é muito importante os meninos entenderem, e quando você veste a camisa de um clube profissional, ela não é tão simples assim. Tem todo um sacrifício por trás, tem toda uma luta por trás, e isso os pais também precisam entender, até para valorizar. Às vezes o pai está assistindo o jogo lá e fala, pô, meu filho é melhor aquele menino. Tenta entender, tem todo um trabalho por trás, não é simplesmente só um jogo. Então isso é muito importante, é essa vivência que o alojamento dá, né? Então eu comecei também a trabalhar no Curitiba com essa... E foi um aprendizado muito grande para mim. Porque como eu trabalhava só em Curitiba, eu tinha pouco contato com os meninos de fora, com pessoas de fora. E a partir do momento que eu começo a trazer atleta para avaliação em Curitiba, no Curitiba,
Eu começo a ter contato com gente do Brasil inteiro, com atletas do Brasil inteiro, você tem que entender da onde ele está vindo, qual é a questão familiar dele, como é o apoio familiar, será que a família apoia, será que a família não apoia, tem incentivo ou não. Então, Uhum. isso é muito importante. O supervisor, as pessoas que integram a base, né? Os profissionais que trabalham na categoria de base entenderem. E todo menino que está ali, ele tem uma história, ele tem uma vida por trás, e a gente precisa entender para não... Você não trata todo mundo igual. Claro, algumas regras são para todos, mas você precisa, em alguns quesitos, trabalhar individualmente, porque isso também é muito importante. E ela, logística, né? É documentação, a gente precisa estar com tudo em ordem. O atleta chega no clube, a gente tem todo um processo de registro, um processo de adaptar o menino no clube, de pôr para jogar, de material, de escola. É um trabalho que o supervisor tem que estar sempre por dentro para poder auxiliar. Então, às vezes, alguém pede uma documentação, você tem que estar com ela fácil, na mão, para poder entregar sem problema. Então, o supervisor ali, voltando ao nosso assunto de eu faço no dia a dia ali, né? Ele precisa estar o tempo todo distribuindo. O tempo todo ir dar um documento, manda para o registro, faz isso. Então, isso é legal. E o supervisor faz no dia a dia e agregam muito o clube e principalmente o menino. A gente sempre faz o olhar pensando no atleta. Então, a gente ver o menino jogando na categoria de base, subindo e estar no profissional. Então, hoje, quando eu vejo atletas que eu trabalhei ali no começo e hoje estão no profissional, estão atuando, sendo vendido, a realização nossa é a realização deles. Acho que isso é o principal foco. Sensacional, com certeza, né? É um trabalho de formação externa, não dentro de campo, né? É um trabalho de formação, Exato. porque você trabalha com a parte de também de ensinar aos Sim. atletas o extra-campo, né? Os treinadores trabalham com a parte de dentro de campo, mas o seu trabalho é o extra-campo, externo. que Exatamente. não deixa de ter a mesma importância, é tão importante Exato. quanto, né? Exato. A gente até fala, né? E o supervisor, ele não faz gol, ele não perde uma bola, ele não tá tão envolvido em instalação e tudo mais, mas às vezes um erro dele derruba o campeonato, tira o time do campeonato e aí, né? Então, Exato. isso é muito importante. E cada setor dentro do clube tem sua importância e todos são importantes para o resultado final. Então, isso é o principal e o Curitiba me deu muito isso. Eu vivi muito essas questões do Curitiba. E você começa a disputar outras competições. Então, eu disputei a Copa Votorantim, que é um baita de um campeonato aí brasileiro sub-15. Disputei a Copa Nike, é muito importante na formação dos atletas. E outras competições, como o Brasileiro de Aspirantes, da categoria Aspirantes, Brasileiro Sub-17, Sub-20, as categorias menores, as competições e regionais de Curitiba, viagens. Então, as competições não param, a lendária é muito grande e isso é muito importante. Hoje, cada dia mais existe a lendária está cada vez maior, cada vez mais forte para as categorias. Hoje, aqui no Sul, a gente tem uma base de uma competição na região Sul, envolve os 3 estados. Então, é uma competição que pega o pessoal do Grêmio, o Inter, Avaí, Figueirense, Criciúma, o pessoal em Curitiba, Paraná, Curitiba, Atlético. E cada vez mais estão tendo competições que agregam. Porque, às vezes, apenas um estadual, durante um ano todo, às vezes ele não é tão benéfico. Então, você precisa agregar outras competições no meio e o supervisor está ali. Então, vamos para a competição. Já começa qual cidade, o que vai precisar, a logística e tudo. logística, e a competição vai fornecer, o que o clube vai precisar. E daí você tem que ver escola para bater data com o atleta. Então, é um trabalho aí. Se a gente for falar, a gente vai falar até amanhã de tanta coisa que a gente vai lembrando e fazendo. E depois de trabalho, eu fiquei 1 ano e meio no Curitiba, em torno de 1 ano e meio no Curitiba. Apareceu uma oportunidade para um desafio novo no Atlético Paranaense. E me veio essa oportunidade e pelo desafio, um clube diferente, estrutura diferente, eu aceitei e estou completando agora em maio 1 ano dentro do Atlético Paranaense para trabalhar com as categorias menores também. Então eu chego no Atlético Paranaense, vindo do Curitiba, sou da cidade, então cada vez mais por dentro da cidade, então tendo um relacionamento muito bom aqui para trabalhar com as categorias da iniciação desportiva, do sub-10 até o sub-14 do Atlético Paranaense. Recebo esse convite, o Atlético tem mais competições, tem um calendário muito grande, uma adaptação gigante,
Então, você entrar numa estrutura como a do Atlético fornece, até você se adaptar e conhecer tudo, leva um tempo. E eu chego nesse momento para fazer a função que eu fazia no Curitiba, nesse desafio novo no Atlético. Tive mais competições, fiz um ano fantástico do ano passado. A iniciação desportiva do Atlético fez um grande ano. E cada vez mais, Fábio, buscando aprendizado, buscando conhecimento, fazendo cursos, especializar um pouco mais para aprender. Eu acho que no futebol a gente não trabalha hoje só em uma função, a gente acaba tendo outras funções, outras atividades, e cada vez mais novos desafios vão aparecendo. Então hoje você trabalha a supervisão, daqui a um tempo aparece uma oportunidade para você trabalhar na adaptação e por aí vai. Então eu trabalhei 6 meses praticamente, 6, 7 meses, desde o ano passado, de maio até o final do ano passado, na supervisão da iniciação desportiva. É um projeto novo ainda do Atlético e tem há pouco tempo dentro do CT, então a gente precisou adaptar muita coisa e fomos nos conhecendo. Começa a conhecer tudo de novo, atletas desde o sub-10 até o sub-20, e vai aprendendo e vai tendo esse conhecimento, vai agregando cada vez mais para a carreira. E na virada de ano, o Atlético decidiu criar algumas outras funções, melhorar, evoluir. Esse é o principal, essa ambição que o Atlético tem, é o principal e leva o clube à frente. Esse convite para estar fazendo uma nova função dentro do clube. De estar trabalhando, ao invés de trabalhar apenas as categorias 10 até o sub-14, apenas a iniciação desportiva, de trabalhar com todas, de trabalhar desde o sub-10 até o profissional. Em qual sentido? De trabalhar na parte de logísticas e viagens do clube. Então, hoje o clube ele participa de muitos torneios, desde o profissional até o sub-10. Então, é viagem constante. Hoje a CBF tem muitas competições, o Atlético está em todas elas. Então, o profissional tem Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e a base também tem um calendário muito grande. Então, o clube me ofereceu essa função de estar fazendo essa parte de logísticas e viagens, de trabalhar só com isso. Então, todas as viagens que o clube for ter, de estar organizando, de estar vendo toda essa logística da viagem para o supervisor da categoria poder viajar mais tranquilo, mais em paz. Acho que isso é bem importante. E iniciei esse desafio no início do ano, um campeonato paranaense, o primeiro jogo da Libertadores que a gente fez fora, e me adaptando, né? Porque daí, ao invés de trabalhar só com as crianças, você trabalha até o profissional, e daí muda toda a sua rotina, né? Muda sua logística, muda o seu dia a dia. E você já tá morando dentro do CT já ou não? Olha, tá quase lá. Desse jeito não tem como. Você tá, com certeza você tá lá com um quartinho dentro do CT. Só pode. Não tem. Olha, já tive algumas noites dormindo dentro do CT, porque realmente a correria, a logística precisa. E você vai se apaixonando cada vez mais, né, Fábio? Fica envolvido, né? Nós que somos do futebol, quanto mais você tem competição, quanto mais você vê o brilho nos olhos, acho que esse é o principal. Talvez o que me motiva mais a trabalhar também com criança é ver isso, né? É tudo por amor, é tudo ingênuo, é tudo a realização de sonhos ali, né? Então, acho que isso anima, isso motiva, e poder viver essa experiência dentro do Atlético hoje é fantástico. Então, de você ter o contato com todo mundo do clube, todas as categorias, isso está me agregando bastante. E iniciando, tivemos que dar uma pausa agora, né? Infelizmente, a gente teve a pandemia. Então, a gente tinha um ano ali bem promissor de calendário, mas eu acredito que nada acontece por acaso. Isso fez a gente repensar muita coisa, valorizar muita coisa. Como você falou, os meninos estão aprendendo coisas que eles não sabiam. Pô, sério, se eu ficar o dia inteiro em casa, eu tenho que lavar louça, eu tenho que ajudar a arrumar eu tenho que ir arrumar minhas roupas. Como assim? Eu não vou poder ficar tranquilo? Então, acho que isso vai aprender, né? Isso vai ensinar muita gente. Acho que todos nós vamos ter algum ensinamento no meio dessa pandemia. Os profissionais do futebol, de se especializar, né? De buscar mais conhecimento, de proporcionar aos próprios atletas. Às vezes a gente não tem tempo para fazer esses bate-papos, né? De até o pai sentar, escutar uma informação ou outra, coisas que vão agregar na caminhada do futebol, e ter esse bate-papo eu acho que é muito importante nesse momento. Então, até parabéns pela iniciativa, tô acompanhando, e trazer pessoas de vários cenários. Eu vi que você trouxe o Marcena, você trouxe outros coordenadores, isso é muito bom, né? Cada vez mais eles terem interesse, como a gente até trocou mensagens antes da live, né? Deles largarem um pouco
o joguinho, o Fortnite que eles jogam, o PlayStation, dá uma segurada para poder ouvir um pouco. Exato, Aprender. O exatamente. treinamento ele não é só físico, ele também é mental, ele também precisa ser Muito, estudado. muito, né? Hoje a gente Muito. tem os seriados cada vez mais ensinando. Então a gente tem o seriado do Barcelona e mostra a realidade de um vestiário de futebol profissional. O seriado próprio do Michael Jordan e está passando e está ensinando muita coisa para os atletas. Os atletas estão acompanhando. O seriado do Michael Jordan ele está tendo um ensinamento que ele não teria. Um ensinamento de Perfeito, ver. perfeito. E realmente as coisas em trabalho chegam. Né? Então acho que isso é muito importante. Isso está ensinando muito. Então às vezes dá uma desligada no videogame, dá uma desligada na televisão ali de jogando e vendo outras coisas, dá uma estudada, ouvir um pouco é muito importante. Sabe que eu pegar o gancho do que você falou, Pedrinho, você vê, por exemplo, a história do Michael Jordan, porque nós chegamos a ver, a gente era muito novo, tal, chegamos a ver ao final da carreira dele lá, tal. A molecada de hoje, eles ouviram falar do Michael Jordan, né? Mas eles não viram um jogo dele, o que o cara era decisivo, o quanto ele era competitivo e um cara frio, né? Exatamente. De errar, mas de persistir, de o cara ser decisivo. Enfim. Chamar Então a responsabilidade, né? Chamar a responsabilidade. De querer o desafio. Acho que isso é muito importante. Os atletas de hoje em dia eles têm que ter essa gana, essa vontade do desafio, né? Hoje é muito fácil muito você ter um fácil. muito bom e você não lutar por mais, né? Busca o desafio. Ganhamos 10 jogos, vamos ganhar 11, vamos ganhar 12. Fomos campeões, vamos ser campeões, vamos buscar isso. Acho que o Michael está ensinando uma coisa e é muito bom também porque são imagens da época. Então não é simplesmente ele falando hoje em dia, né? Porque hoje é muito fácil, às vezes ele falar, as crianças vão olhar, não, pô, isso aí é mentira, isso aí não existe. Isso aí ele tá contando história. E tem imagens dele da época, né? Dele chamando a responsabilidade, isso eu acho que é muito legal, porque o atleta de hoje ele tem que ter mais paixão pelo que ele faz. Então ele não imaginar tanto ele jogando na Europa, ele jogando na Champions League, ele valorizar, ele tem a oportunidade de jogar. Tem meninos hoje em dia que não tem nem essa oportunidade. Nem essa oportunidade, então exatamente. valoriza, independente aonde você está jogando, se é no clube, se é na escolinha, no projeto, com os amigos na rua, ter essa paixão do futebol é essencial. Acho que isso é o principal para eles. Eu sonho, o futebol é a minha paixão e eu vou me divertir aonde eu for jogar. Porque sem diversão você perde a paixão, perde o tesão, o menino não se empolga por viver. Então, resgatar essa paixão, acho que isso essa quarentena está servindo muito para isso, porque o menino está tendo que treinar sozinho na parede de casa. Eu tenho um pouco de medo, viu? Eu tenho um pouco de medo. Inclusive, recado para esses nossos meninos que estão assistindo aí, ó. A gente tem feito várias tarefas que parecem bobas. Eles podem falar assim, nossa, mas tarefa... Por exemplo, vou te dar uma dica. Depois você pode tentar na sua casa e quem está acompanhando aí pode tentar. A tarefa que era até hoje, que era para eles fazerem até hoje, amanhã já tem outra, né? Era equilibrar o cabo de vassoura no pé. Por quanto tempo você consegue? Você pode apoiar a mão, você pode equilibrar. Quanto você consegue? Ah, isso aí é fácil, isso aí é bobo. Isso aí pra que eu vou usar no futebol? Esse é o maior erro desses meninos, porque eles não imaginam o quanto eles podem aprender, ao quanto de concentração eles vão ter que ter no cabo de vassoura, equilíbrio do corpo. Ah, mas para que eu vou usar equilíbrio do corpo? Ah, para na hora que você chutar uma bola no gol, você errou, você fala assim, ô professor, eu estava desequilibrado. Ah, você estava desequilibrado? E aquele treino de equilíbrio que a gente teve? Que você falou que era bobo, que você não escutou, não treinou, não praticou? Perfeito. Então, e até incentivar, né, os pais, né, Fábio, de deixarem os meninos praticarem as atividades que forem propostas pelo treinador, pelo professor. Porque às vezes, o pai, pô, não, eu na minha época fazia esse tipo de treino, essa brincadeira. Então tem que tomar cuidado também para saber o que fazer. O que fazer. Acho que isso é o principal, fazer com propriedade. Os pais participam também, acho que isso é muito importante. Como a gente falou, de resgatar a paixão, né? Porque como eles não podem mais jogar na rua, eles não estão jogando com os amigos na escola, então eles estão vendo e, pô, eu sinto falta do futebol. Então eu vou valorizar os momentos que eu tenho. Então esse retorno, acho que é muito importante a gente trabalhar isso com os atletas. Sabe aquele treino que você não queria fazer, de finalização lá que você não gostava? Pô, não é um treino que me interessa, não é um treino que me chama atenção.
Pois é, agora você tá 45 dias sem fazer treino, sem poder chutar uma bola no gol. Então valoriza os pequenos treinos, valorizem tudo que o treinador está passando. Acho que isso é o principal. O Michael está dando um ensinamento no seriado dele, simples. Ele se dava bem com todos os treinadores. E ele era o astro também, mas ele se preparou para isso, ele buscou isso. Esse foi o grande objetivo dele. Então, valorizar todas as atividades. Então, às vezes o menino podendo, eu não vou fazer esse treino, eu vou fazer só um pouco, vou mandar o vídeo e pronto. Quem está perdendo é você, não é o professor. O professor não está perdendo. Eu vou até dar um exemplo de mim mesmo. Eu estava na faculdade e eu tinha uma matéria que era de medidas antropométricas, né? E falei, cara, por que eu vou usar isso no futebol? Para que eu vou... isso aí era uma aula que eu ia lá, fazia mais ou menos, só para presença. Levei nas coxas, como diz, né? Levei nas coxas, levei banho-maria. Quando eu fiz a minha pós-graduação, uma das coisas que eu mais precisei era das medidas antropométricas. Eu tive que reestudar tudo de novo. Eu tive que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Mas aí eu falo para os alunos o seguinte, eu falo assim, olha, eu ainda tive a oportunidade de estudar de novo, porque era estudar. Mas para jogar futebol, quando você estiver lá com 17, está no clube e o cara... O bonde já passou. Já era, meu amigo, você não aprendeu lá atrás... Passou, se você não aprendeu, se você não teve a percepção de você dividir com o seu companheiro, fazer um passe, fazer um lançamento, proteção, tudo mais, tudo que envolve o futebol, chegou lá na hora, você não vai ter o tempo de voltar lá atrás. Exatamente. Né? Então, eu sofri bastante na pós-graduação, porque eu tive que voltar a estudar uma coisa que eu já poderia saber. Né? Exato. Já poderia trazer e comigo. E até uma dica, né, para os atletas, às vezes ele treino que você não gosta de fazer, às vezes um trabalho em curto espaço, e dá para você fazer nesse momento, aproveita para evoluir nesse ponto, às vezes de aproveitar esse tempo livre a gente está tendo, né, esse tempo ocioso de aprender. Você não sabe tudo, você já não está pronto para voltar a jogar, às vezes não precisa filmar tudo que você faz também, às vezes os atletas hoje em dia, os mais velhos ali, querem filmar tudo, querem postar tudo, e às vezes eles passaram mais tempo editando o vídeo e postando e treinando. Então treina, entendeu? Desliga um pouco, acho que isso é muito importante, desligar um pouco, ler um pouco mais, tem tanta biografia boa para atleta ler, de aprendizado. Hoje aqui no clube a gente tem uma pessoa, é o Paulo André, e a gente tem aprendizado diário com ele, então a gente tem um livro dele e ensina tudo de uma base de futebol, né? Tudo que o atleta passa numa categoria de base. Então, referência não faltam para os atletas hoje em dia. A internet também fornece muito isso, né, Fábio? De você poder... eu quero ler um livro, você consegue baixar ele no celular e ler. Dá um jeito. Acho que esse é o principal, um recado muito, muito bom. Vou aproveitar um gancho seu aí. O que vocês têm feito, né? Eu sei que não é muito a sua área, a sua parte técnica, né? Sim. Você está mais na supervisão, mas o que você pode falar para a gente que o Atlético tem feito nesse tempo de pandemia com os atletas para mantê-los ativos, para mantê-los né, em contato com o clube? Em contato. A gente faz bastante atividade com eles, tanto técnicas dentro de e físicas também. Então, todo o pessoal da performance, todo o pessoal da preparação física elaborou treinos de acordo de categorias. Isso é muito importante, né? Do menino respeitar o ano que ele tá, respeitar a categoria, o treino é para ele. Às vezes ele se empolga e quer fazer mais, mas não é para a idade dele. Então, está sendo transmitido, enviado ao atleta treinos para serem realizados, treinos ao vivo, por videochamadas. E também bastante atividade psicológica, bastante atividade de parte teórica do futebol, de você buscar informação, de você buscar aprender a parte tática. Então, a gente está fazendo bastante trabalho, os meninos, das diversas áreas, para também não ficar algo maçante, né? Algo de só trabalho físico para manter. Não. Então, a ideia é trabalho físico também para manter, trabalho psicológico com o pessoal do desenvolvimento humano do clube, trabalho tático com os treinadores, videochamadas. Então, os atletas têm uma agenda semanal hoje, nessa pandemia, para cumprir, para poder atender. E principalmente, sempre está se atualizando. Acho que isso é o principal, né? Como a gente falou ali do joguinho, né? Para desligar um pouco o videogame. Então, vamos aprender sobre o futebol,
fazer atividades táticas, analisar um jogador que gosta. Isso é muito importante. Às vezes, sou fã daquele jogador, mas quantos jogos você viu dele de verdade? Quantos jogos você parou para analisar ele o jogo inteiro? Então, pô, eu gosto do Marcelo, lateral esquerdo. Pega lá, assiste 3 jogos do Marcelo. Hoje a internet te fornece tudo. Então, assiste um na seleção, um no Real Madrid, observa só ele, para você ver a diferença que é, né? Então, acho que a gente tem essa agenda, tá proporcionando isso para os atletas. Eles não têm uma semana livre, toda semana, todo dia, cada 2 dias, uma atividade em videochamada. A gente está se reunindo semanalmente para poder ver. É importante você olhar os meninos, você mata um pouco da saudade dos colegas, faz uma brincadeira, bate um papo descontraído. Então, dá para você se envolver com os atletas. Acho que é muito importante a gente estar fazendo com todas as categorias essas análises, esses trabalhos. Show de bola, show de bola. Agora eu quero pegar você. Agora eu vou perguntar um negócio. Você trabalha com logística, trabalha com a preparação de tudo. Agora você vai contar pra gente se você já cometeu algum gafe, alguma coisa, alguma coisa. Você tinha uma logística de... Nem tanto, né? De mandar para um lugar e para outro, mas nesse sentido. Olha, já teve algumas. Eu falo assim, Pedrinho, desculpa até antes de você falar. Eu falo assim porque, assim, ó, Itapeva, né? Nós estamos em Itapeva de São Paulo, mas existe uma Itapeva que é de Minas Gerais também. E uma vez... Já ligou exatamente, eu vou fazer, apareceu. Não, uma vez o Almir Sater, não sei se você conhece o cantor Almir Sater, poxa, claro. Fantástico. Eu falo porque essa geração não conhece o Almir Sater, um cara fantástico, fantástico. E o Almir Sater vinha cantar aqui em Itapeva. Ele veio, mas a banda inteira dele, todo mundo foi para Itapeva de Minas. O show teve que mudar, teve que marcar outra data, teve que... E você já... E como é que você... Vamos lá. Eu tenho uma... E foi até recente, ano passado, com o pessoal do Sub-13 do Atlético. A gente foi disputar uma semifinal contra o Internacional do Sul Brasileiro da BG Prime. É um excelente campeonato que a gente disputa. E nós fomos até Porto Alegre, dormimos, jogamos, ganhamos de 4-0. Fizemos um excelente jogo, classificamos para a final. E retornando de Porto Alegre de ônibus para Curitiba. E eu já tinha uma logística toda montada, né? Vamos parar para jantar ali em Floripa. Era mais ou menos o horário para chegar em Curitiba em torno de 11 da noite. E todo o pessoal do Atlético, os outros supervisores, já tinham ido em uma pizzaria logo na estrada. Então você está indo na estrada sentido Curitiba, entra na estrada, desce um pouquinho, janta e já pega a estrada. É do lado, não perde nada. A minha é muito rápido para seguir. E dentro dessa, eu pedi o telefone, eles, não, procure na internet, não lembro o nome exato, acho que era Tantino o nome do lugar. Procurei na internet, achei o lugar, liguei, falei, e do Atlético Paranaense, tudo, vou estar fazendo uma viagem, iria isso durante a semana antes, né? E deixei tudo acertado. É esse lugar e ponto final. Quando a gente estava voltando, chegando próximo ali de Floripa, eu já coloquei no endereço o lugar. E o endereço me mostrava um lugar meio estranho. Eu falei, nossa, mas não era tão dentro da cidade, né? Não pode ser, não pode ser. E chegando, a gente para, logo na estrada, o motorista já sabia onde era por ter ido. Ele parou, o restaurante fechado, tudo escuro. Eu falei, mas eu liguei, estranho. Liguei, falei, e na frente tá escuro? Ele, não tem ninguém na frente. Quando eu fui ver no GPS, o nome era igual, só mudava o final se era pizzaria ou não tinha. E a pizzaria era na Praia dos Ingleses. Não sei se você conhece Floripa. A gente tem que atravessar. Isso num domingo, 6h30, 7 horas da noite. Rapaz, atravessamos a cidade inteira, lá na ponta, os meninos dentro do ônibus. Ô Pedrinho, pra onde a gente tá indo? Nós vamos conhecer a praia? Pô, a gente nunca viu o mar aqui, a gente tá vendo. Atravessamos, chegamos para jantar por volta de 9h30 da noite. Demoramos 1h30 para chegar, os meninos com fome. Jantamos, mas aí é aquele momento de você ter calma. Eu acertei um lugar, eu vou jantar lá, paciência, vai atrasar. Você também não pode ficar nervoso, tem que resolver o problema. Acho que esse é o principal, é tomar decisão, você tem que resolver na hora. Chegamos, jantamos, o pessoal estava todo esperando a gente. Foi legal, teve um torcedor, uma família do Atlético que passou, pediu para tirar foto. Então, se tornou uma experiência, mas atrasou aí 3 horas de viagem. A gente precisou
Ao invés de chegar às 11 da noite, chegamos 2, 3 da manhã no CT e complicou para todo mundo. Mas acontece, são coisas que a gente vai aprendendo. Eu fui digamos, até na empolgação, já sabendo, já fiz isso várias vezes. Isso é importante você, não é sempre assim que vai dar certo, você vai aprendendo, não adianta, é só assim que você vai aprendendo. Não, é bem isso mesmo. Eu vou te contar uma minha, desse mesmo coisa, né? Eu recebi 2 amigos da Suíça, né? 2 treinadores lá da Suíça, que a gente tem a parceria com o Clube lá, que tá passaram aqui, e a gente ganhou de um amigo nosso o ingresso para assistir a final da Copa do Brasil 2015, Santos e Palmeiras, lá em Santos, né? Aí eu falei, vou levar eles lá na Copa do Brasil, geralmente no meio da semana, quarta-feira, vou levar eles lá, vou arrumar um hotel para eles. Entrei lá, falei, não, tem um hotel legal que é na frente pra praia e tal, que não é caro, vou botar eles lá. E eles falaram, Fábio, não se preocupe, a gente fica em qualquer lugar. Eu falei assim, tá bom. Mas o qualquer lugar de outro hotel e aquele era o mesmo valor. E eu falei, esse é de frente pra praia. E eu já conhecia, né? Já sabia. Entrei, fiz a reserva e pronto. Só que a gente chegou em Santos na hora do jogo, a gente não foi pro hotel. Fomos direto pro jogo. Saímos do jogo, fomos lá pro hotel. Eu falei, na frente da praia, não sei o quê, tudo mais. Era na frente da praia, realmente. Só que o hotel que eu pensava era do lado. O que eu tinha feito a reserva era uma espelunca, era um negócio cair. Na hora que eu entrei, eu só falei assim pros caras, me desculpe, pelo amor de Deus, me desculpe, não era isso que eu tinha reservado. Era o hotel do lado. Eles olharam o hotel do lado. Aquele é legal. Puta vida, que cagada. Acontece. Aí no final virou piada. Até hoje eles tiram sarro de mim. Fábio, vamos no hotel lá em Santos? Vamos no hotel lá em Santos? Então eu falei, caraca, daí o hotel não tinha... Nossa senhora. Se eu contar pra você que um mês depois o hotel tava fechado, pra você ter uma ideia. Mas assim... Era uma espelunca. A sorte tava tudo cansado, acabou o jogo meia-noite e tal. Todo mundo cansado, acabou dormindo. Era 7 horas da manhã, eu já tava saindo fora do hotel. Já tava saindo do hotel. Não, acontece. Isso aí essas histórias de futebol são muito boas. Não adianta, sempre vai ter um deslize, sempre vai ter um erro. Às vezes pega algo despreparado, pega um acidente numa estrada, pega algo que não estava programado. Mas como a gente falou, é preciso tranquilizar, tentar resolver na hora, porque não dá tempo de pensar muito quando o erro acontece. Mas são histórias boas. Eu tive uma experiência muito grande e foi a viagem para a China no passado, o Sub-15 do Atlético. Então eu fui disputar um torneio com o Sub-15 do Atlético Paranaense na China, em Xangai, numa região metropolitana. Então foi uma experiência muito boa. A gente fala de planejamento. Graças a Deus na China não aconteceu problema nenhum assim de rota, de problema maior. Porque lá daí a gente não... Puxa vida, lá ia ser mais difícil. Mas assim, experiências muito boas que o futebol te proporciona, né? Então a gente fez um torneio na China, de um aprendizado enorme. Passamos 10 dias na China, pudemos conhecer, tivemos uma competição, ficamos em 4º lugar, perdemos para o Wolverhampton na Inglaterra na semifinal. Então um torneio mundial, o Anderlecht da Bélgica foi o campeão. Um torneio muito bom e deu uma experiência muito boa para os atletas. Acho que isso é fundamental. Todo atleta que tiver a oportunidade de disputar um torneio na Europa, de fazer uma viagem, é um aprendizado para a vida. E até para nós, a comissão técnica, foi muito importante. Você pega outra realidade, outro jeito de jogar, outro jeito de... É totalmente diferente, né? Uma vida totalmente diferente. Pegamos um calor em Xangai de 41, 42 graus. Caraca! Então, foi uma experiência fantástica. Acredito que foi a maior experiência que eu tive até hoje na minha carreira, e foi esse torneio na China. Fizemos um torneio muito bom e proporcionar, acho que isso é importante, de todo projeto, toda escola que puder levar os meninos para disputar um torneio fora. Hoje a Europa é recheada de torneios para as categorias menores. É uma experiência que você já teve, você sabe, e é fundamental. Acho que isso... Conhecimento e experiência ninguém te tira, ninguém vai travar isso de você. Exatamente. Uma das últimas perguntas minhas é: qual o seu sonho ainda, já que já pode ter... Aliás, já vou fazer outra pergunta então. Um sonho que você já realizou e um sonho que você ainda tem pela frente. O que você... Vamos lá.
sonho eu já realizei, acredito que desde que eu entrei no futebol, Fábio, eu sempre fui de realizar pequenas metas, né? Então, trabalhar metas de 3 meses, em 3 meses eu quero ter feito isso, e assim, sim, vai subindo. E uma meta, para mim, no início do ano passado, ainda quando eu estava no Curitiba, era de realizar propriamente um torneio internacional como chefe de delegação, de poder fazer uma viagem para fora. Eu já tinha feito muitas viagens no Brasil, de poder estar realizando uma viagem para fora e como chefe de delegação. E quando essa oportunidade da China apareceu, na hora você se assusta, né? Porque quando você pensa uma viagem para fora, você pensa ali Argentina, você pensa ali no máximo Portugal, Espanha, Itália, e vem China totalmente do outro lado. Mas foi um sonho que eu tinha de viajar como chefe de delegação para um torneio desse. E também, até para pôr dois aí, de poder participar de uma viagem de futebol profissional. E esse foi um sonho, desde que eu iniciei a carreira, eu tinha essa meta aí para os próximos anos, de quando entrasse, ter essa oportunidade. Tive essa oportunidade ano passado, fiz algumas viagens. Esse ano, novamente no Campeonato Paranaense, fiz alguns jogos, fui para Cascavel, realizei a viagem profissional. Então, sonhos pessoais, assim, profissionais, esse era um muito grande, eu tinha e eu pude realizar, né? De viver um ambiente de um vestiário de futebol profissional. Isso era um sonho muito grande que eu tinha e pude realizar. Sonhos futuros, aí você pegou bem, aí tem bastante para falar. Mas acredito que assim, de poder alcançar uma seleção brasileira numa área de supervisão, numa área de gestão, a parte administrativa. Esse, digamos, é um sonho que eu tenho muito grande, de poder estar integrando uma categoria da seleção masculina, feminina, de estar servindo o país, servindo a seleção brasileira. Acho que isso é um foco e um sonho grande que eu tenho. E a gente tem que lutar, não adianta. É uma luta diária. Da mesma forma como os atletas lutam, a gente também tem os nossos sonhos, tem os nossos objetivos, e a gente precisa buscar e sempre buscar cada vez mais. Perfeito, Pedrinho. Eu acho que caiu exatamente hoje de manhã. Eu tive uma reunião com os nossos professores, né, online, e exatamente uma coisa que eu colocava para eles é a chama do negócio, é a gente ter a chama de querer algo mais. Não importa se a situação tá complicada para todo mundo, exatamente, mas a gente não pode simplesmente sentar no sofá e aí? Exatamente. E o algo a mais? E a busca? Se não deu certo, vamos buscar soluções, vamos buscar outras maneiras. Perfeito. E você falando enquadrou exatamente com o meu dia de hoje. Pedrinho, eu gostaria de te agradecer. O nosso tempo está quase terminando aí. Obrigado. Agradecer demais mesmo, porque eu acho que foi muito válido para essa molecada que está acompanhando. Tem muita gente que vai acompanhar ainda, né? Como eu te disse, a gente grava esses bate-papo para eles poderem continuar, a gente poder continuar mostrando para outros. Mas eu gostaria de pedir para você aí, nesse minuto final aí, você passar uma mensagem sua, uma mensagem que você possa distribuir, espalhar, compartilhar com todos nós. Acho que uma mensagem muito boa até para o momento é os atletas, pais, mães, todos os familiares resgatarem essa paixão pelo futebol. Para o atleta sentar, pôr a mão na cabeça, valorizar isso. Então, despertar a paixão, porque sem paixão a gente acaba não fazendo nada, a gente não tem foco nenhum, a gente não tem vontade nenhuma. E acho que você, colocando paixão em tudo que você faz, a chance disso dar certo é 50% já garantido, e 50%, 60% vai aumentando cada vez mais. Então, pôr a paixão, valorizar os momentos, valorizar os treinos, valorizar os jogos, as derrotas, as vitórias. Porque nesse momento que a gente precisa parar e o mundo está parado, a gente valoriza. Pô, o pessoal brinca na internet, que saudade de ver meu time perder, que saudade de poder ver um jogo, porque isso faz falta. Então, valorizar os momentos, principalmente aos atletas que estão assistindo e vão assistir depois. Valorizem cada treino, valorizem os profissionais que trabalham com vocês, porque todos trabalham com paixão para te ajudar e auxiliar você no seu sonho de realizar. Muitíssimo obrigado, Pedrinho, mais uma vez. Fabião, obrigado, Espero obrigado que tudo mesmo. isso passe para te encontrar em breve em Curitiba aí. Exatamente. Se que passar, a gente combina, você traz o atleta e a gente leva lá no Quando os meninos forem aí, o Cauã ou mesmo o Lucas, vão estar junto com vocês.
Pessoal Com que nos certeza. acompanhou, muitíssimo obrigado. Às vezes o Obrigado, pessoal mandou um oi, obrigado mandou mesmo. alguma coisa, não dá pra gente parar, mas obrigado demais, gente. Show, Uma obrigado, boa noite, Fabião. um grande abraço a todos. Faço o convite já para amanhã. Amanhã nós vamos bater um papo com o Gleger, ex-goleiro, né? Ex-goleiro profissional, Legal. jogou em vários Show clubes, vai de contar a bola. história dele. Obrigado.